João 14. Né? Pode ser assistir. Boa noite, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Josi. Ai, gente, é muita emoção, sabe? Saber que a gente vai poder falar, pelo menos por live, mas é muita saudade das nossas escolas vivenciais, viu? Eu não sei vocês, mas é uma saudade imensa daquela sala lá da São Pedro, daquela sala que o eco é ruim, o som não é tão bom. Marinalva, quanta gente! Boa noite, boa noite. Estamos com saudade de nos vermos, de fazer a nossa escola vivencial ao vivo e a cores. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Isso mesmo, Josi. Olhar nos olhos, ver o semblante das pessoas, sentir o calor humano das pessoas. É essa a nossa saudade de voltar ao normal, que a nossa vida possa voltar ao normal. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe por que Ele está permitindo que nós passamos pelo que nós estamos passando, que está mobilizando o mundo todo, vivendo uma vida que nunca pensamos em viver. Cris, minha irmã querida, do Acre, Rio Branco, seja bem-vinda, minha irmã. Alfredo, que prazer te ver sempre aqui nas terças-feiras, Alfredo. Muito bem. Gente, para começar, eu gostaria só de fazer uma homenagem aos enfermeiros, porque é muito lindo a gente ver o trabalho que os enfermeiros estão prestando. E aí eu queria fazer uma homenagem rápida aos enfermeiros. Aparecendo aquela imagem lá, bota um papel lá.
É isso, gente. Eu quis prestar essa homenagem aos enfermeiros, né, que estão passando aí por bons pedaços, né, salvando vidas, fazendo da tripa coração para poder dar conta de socorrer, atender, cuidar de tantos pacientes. Nunca viram tantos na sua vida, né, de profissão. Mas é isso, convido a todos nesse momento a iniciar a nossa escola vivencial. Nossa escola vivencial de hoje terá o tema que são as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Então vamos começar como sempre iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite, gente. Vamos se achegando, vamos acalmando o nosso coração e vamos iniciar, vamos ler o Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 14, de 27 a 31. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deixo-vos a paz. Minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse. Vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficareis alegre, por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Já não conversarei muito convosco, pois o príncipe deste mundo vem contra mim, ele nada pode. Mas é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, saiamos daqui. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, o Evangelho desta noite, de hoje, que acabamos de proclamar para todos, tem 3 ideias centrais. A primeira ideia: Jesus, naquela época, ele quis preparar seus discípulos, pois ele já sabia, ele já queria retornar ao Pai. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, homem e Deus libertador, e ele, enquanto homem, que esteve presente em carne e osso com os discípulos, nesta sua passagem, nessa sua ida, ele tinha que preparar os discípulos para a ausência dele, quando ele não estivesse mais presente junto com eles em carne e osso. E aí foi esta a missão que Jesus fez nesse evangelho de hoje, que nos fala sobre isso. Um segundo ponto do evangelho também é Jesus, quando a gente revê os outros evangelhos, e Jesus já vinha falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem mim. Mas, nesta ida, quando ele propõe ir ao Pai, ele disse que não vai nos deixar órfãos, que nós teremos o Espírito Santo Paráclito para estar conosco. E esta promessa ele fez aos discípulos daquela época, e esses discípulos da época
que teriam que propagar isso, somos nós, os discípulos de hoje, se trouxermos o Evangelho para o nosso dia, para o dia de hoje. E se trouxermos para o dia de hoje, aí vem o terceiro ponto de ideia central neste Evangelho. O que Jesus quer dizer quando ele disse: eu deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz? O que é que Jesus quis dizer para os discípulos daquela época e para nós, discípulos de Jesus, hoje? Ele quis dizer que ele queria deixar harmonia, que queria deixar amor, que queria deixar vida plena, que todos tenham vida e vida em plenitude. Então essa era a ideia que Jesus quis deixar para nós, quando ele disse que estava retornando ao Pai e que deixava o Espírito Santo Paráclito no nosso meio. E o Espírito Santo Paráclito, ele habita no meio de nós, pois nós somos templos do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, para finalizar esta nossa pequena reflexão sobre o Evangelho de hoje, também trazendo para os nossos dias, nesses dias que nós estamos todos vivendo, vivenciando, dias de incertezas, dias de tanta aflição para alguns, de tanta incerteza, de tanta desconfiança, a gente tem que ter a convicção que não devemos ter medo. Se nós estivermos em comunhão com o Senhor, se nós sabemos que o Senhor habita em nós, se nós somos templo de nosso Senhor Jesus Cristo, então a gente tem que ter confiança. Claro que a gente tem que tomar as nossas precauções e fazermos o nosso dever de casa. Estar em isolamento social, distanciamento social, fazendo o que a sociedade toda recomenda, o que os profissionais da área de saúde recomendam, fazendo as nossas higienizações das mãos e tudo mais, mas não tem que estar em desespero. Nós não devemos ter medo quando nós estamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós sabemos que nós somos templos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que todos nós tenhamos assim essa confiança, essa certeza de que o Espírito Santo Paráclito, o advogado nosso, ele habita no meio de nós, ele está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É isso aí. Se Jesus disse, né? Eu lhes dou a paz, eu lhes deixo a paz. Por que é que nós temos medo? Essa fala de Jana é bem interessante. Então nós precisamos buscar essa sintonia, precisamos ter essa fé, essa convicção que Ele quer que a gente tenha. Que nós precisamos confiar neste Deus que nos deixou a paz. E agora eu dou as boas-vindas à mensageira de hoje, que está linda, maravilhosa, cheirosa, tô vendo daqui, nossa irmãzinha Flávia. Decolores, viva a vida! Né? Então nós temos a Flávia mais uma vez conosco, ela gostou tanto da experiência da live, que ela está repetindo a dose aqui para nós. Vai falar sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima. O seu volume, Flávia, parece que está um pouquinho baixo. Se você puder aumentar o seu volume, me parece que eu ouvi baixo. Vamos fazer aqui para ver. Nós estamos aqui, gente, é o GED de Teixeira de Freitas, né? Nós estamos junto com o setor de Itamaraju, nós temos pessoas em Poço da Mata, Prado, enfim, nós temos pessoal de outras regionais, de outros GEDs aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande, como eu disse no começo, né? Nós estamos morrendo de vontade de voltar para a nossa escola vivencial presencial, mas vamos seguir aqui, né? Vamos falar um pouquinho alto, viu? Melhorou agora? Melhorou o som? Não muito, viu, Flávia? Não muito. Mas vai falando, vai aí.
Vamos mexer aqui então. Já está no máximo. Tô ouvindo bem, pode ir. Está no máximo, né? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Flávia. Sou da cidade de Prado e fiz o 4º cursilho feminino de Teixeira de Freitas. E hoje eu fui convidada para a gente fazer uma reflexão sobre Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Vou começar com uma pequena oração primeiro. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. Da promessa de Cristo. Amém. Eu sempre ouvi contar, eu acho que todos nós, né? Sempre ouvimos contar as aparições de Fátima, né? Deixa eu levantar um pouco aqui para ver se o microfone melhora. Melhorou, gente? O som melhorou? Assim tá melhor? Tá? Então. Tá do mesmo jeito, mas tá dando para ouvir. Tá. Nós sempre ouvimos contar sobre as aparições de Fátima, né? As nossas mães nos ensinaram, as nossas catequistas, né? Os 3 pastorinhos, musiquinhas, né? Só que eu gostaria hoje de fazer uma reflexão mais profunda para que a gente pudesse fazer uma analogia, para que a gente pudesse trazer tudo aquilo que aconteceu em Fátima para os nossos dias atuais. Eu acho que nós vamos subtrair ensinamentos preciosos dessas aparições de Fátima. Amanhã, 13 de maio, né, é a data da primeira aparição, né, por isso estamos fazendo, né, devotando essa escola vivencial a Nossa Senhora do Rosário. Primeiro, eu gostaria de fazer um cenário de onde aconteceu essa aparição, tá? De 1914 a 1918, a Europa passou pela Primeira Guerra Mundial, tá? Então, é nesse contexto de guerra, de fome, de doenças, que Nossa Senhora vai aparecer, vai fazer suas aparições. Novamente, é Deus que está mostrando o seu lado misericordioso para com os homens, né? É um momento de guerra, é um momento em que o mundo precisa de muita fé, mas, ao mesmo tempo, é um tempo que os homens se afastam muito de Deus. Porque, se eles estão em guerra, já não estão obedecendo o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, é nesse cenário que Nossa Senhora vai aparecer. Um cenário de guerra, de doenças, né? Que o mundo precisava muito de paz. Pouco parecido com o que nós estamos vivendo hoje, né? E Deus elege 3 crianças na Europa, em plena guerra. Ele escolhe 3 crianças sem leitura, crianças pobres, né? Para a aparição, para mandar uma mensagem evangelizadora para o mundo. Olha como Deus.
Mas a gente sabe que quando ele escolheu a mãe de Jesus, ele também escolheu aquela de um coração mais puro, né? Aí, novamente, Deus escolheu aquele mais simples, aquele do coração mais santo, né? Escolhe 3 crianças. Eles eram tão inocentes que eles chamavam o sacrário de Jesus escondido. Vocês já ouviram isso? O sacrário, eles chamavam, eles falavam que era... eles chamavam o sacrário de Jesus escondido. Olha que bonitinho. Tamanho era a simplicidade deles, né? Então, olha só de começar essa história. Humildade, né? Deus tentando resgatar, mandar mensagem de paz para o mundo através de corações humildes, pobres, simples, né? Então, acho que a gente não precisa muito nessa vida, não, né, gente? Acho que Deus realmente ama aquele mais simples. Então, mas Nossa Senhora não apareceu assim de repente para eles. Em 1917, Nossa Senhora apareceu. Não, não foi assim. Em 1916, um anjo apareceu aos 3 pastorinhos. Lúcia, Jacinta, Marto e Francisco Marto, né? Em 1916, Deus manda um anjo para começar a preparar o coração para receber Nossa Senhora. Olha o cuidado de Deus, gente. E o anjo aparece para os 3 e diz: eu sou o anjo da paz. Não tenham medo. Assim como ele falou para Maria, né? Não tenha medo. Ele falou: eu sou o anjo da paz, eu sou o anjo de Portugal. Eu ouvi o professor Felipe Aquino semana passada, e ele fazia uma reflexão sobre isso, sobre o anjo ter dito que ele era um anjo de Portugal. O professor Felipe Aquino fala que se nós temos cada um o seu anjo da guarda, o país também possivelmente deve ter o seu anjo. Então, que a gente deve rezar pelo anjo do Brasil, aquele protetor do Brasil, nesse momento que nós estamos precisando, que nós nos lembremos, pedir ao anjo que guarde a nossa nação, que ele nos ilumine e nos guarde. Assim como ele mandou o anjo de Portugal naquele momento de guerra. Né? Essas aparições do anjo foram 3. E essas aparições tiveram a missão de catequizar essas crianças. Eram crianças muito pequenas, sem leitura. Então, o anjo apareceu em três momentos, né? Para eles, para preparar o coração deles, para fomentar o amor de Jesus no meio deles. Na última aparição, inclusive, o anjo deu comunhão para os 3, mesmo sendo tão pequenos. Olha a grandiosidade. O anjo deu a comunhão, deu Jesus para entrar em comunhão com eles para que eles pudessem ver a mãe. Para preparar para ver a mãe. Eles primeiro tiveram que estar em comunhão com Jesus. E uma coisa interessante também, que numa das aparições, o anjo disse para eles assim: quero que vocês rezem, recitem esta oração 3 vezes. Todas as vezes que vocês orarem, vocês vão rezar esta oração. É essa oração, não sei se vocês sabiam disso. É essa oração. Meu Deus, eu creio, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu não sabia disso. Foi o anjo que passou para eles e Lúcia, depois a gente vai ver que ela é que viveu muitos anos para contar as histórias, né? Essa testemunha da história. Lúcia, que falou que eles aprenderam. E até hoje a gente fala essa oração tão linda, né? A gente pede perdão até por aqueles que não amam a Jesus. E
eles ficaram caladinhos, né? Ninguém soube de nada, e eles guardaram aquilo no seu coração. Eis que, a 13 de maio, na Cova da Iria, um lugar, um povoado de Portugal, em Fátima, os 3 pastorinhos estavam ali na vida deles, né, fazendo o serviço de todo dia. Eram 3. A mais velha, Lúcia. Jacinta, a pequenininha, né, tinha 7 anos na época, e Francisco tinha 9 anos, em 1917. Aquele terreno onde aconteceu a aparição é da família de Lúcia. E Lúcia era prima de Jacinta e de Francisco. E Lúcia tomava conta deles, né? Aquela história dos maiores tomam conta dos menores, né? Então, onde Lúcia atrás, os 2 iam atrás dela. E apareceu para os 3 na Cova da Iria, em cima de uma azinheira, uma árvore, muito comum naquele local. Os 3 pastorinhos, eles têm significados diferentes nessa história. Cada um tinha sua função bem definida. Lúcia, a mais velha, ela via, ouvia e tinha autoridade para falar com os outros sobre Nossa Senhora. Não sei se você sabe, mas Lúcia foi a única que viveu para contar a história, né? Ela viveu até os 97 anos, tornou-se freira e propagou, foi ela responsável por propagar as aparições, e ela morreu em 2015. Né? Ela escreveu essas aparições, ela escreveu tudo que foi dito a ela, Lúcia contou. Né? Então, Lúcia sempre foi a mensageira dessa história. Já Jacinta, ela via e ouvia, mas ela não falava, não dialogava com Nossa Senhora, nem tinha autoridade para contar para Francisco, porque Francisco só via Nossa Senhora. Não ouvia. E não ouvia, só via. Francisco era contemplativo. Francisco só adorava no seu coração. E depois, quando acabava, Lúcia contava para ele o que acontecia, né? Então, todos 3 tinham uma missão, né? Na aparição, né? Então, um belo dia, no 13 de maio de 1917, em cima de uma árvore, numa azinheira, aparece eles têm uma visão muito clara, uma visão resplandecente, muito branca, com muita luz, de uma mulher vestida de branco e que nos adornos do seu véu tinha parecendo fios dourados. Lúcia conta que era a mulher mais bela que ela já tinha visto. Não existia beleza comparada. Que era de uma alvura, de uma beleza exemplar, tranquila, porém séria. Não sorria. Segundo Lúcia, Nossa Senhora tinha uma expressão preocupada. Imagina, né? Era uma época de guerra. Nossa Senhora aparece pedindo oração, né? Oração para o mundo. Ela vem pedir oração para trazer a paz. Né? Então, o semblante de Nossa Senhora era de preocupação. E eles perguntam, Lúcia pergunta, quem é a senhora? E ela fala, eu sou a Senhora do Rosário. Eu sou a Senhora do Rosário.
expressão de seriedade já nos mostra que o coração imaculado de Maria está triste por tudo aquilo que tem acontecido no mundo, né? Por aquela guerra, pelas ofensas que eram feitas ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Ela pede para eles: rezem e ofereçam sacrifícios a Deus. Eles eram crianças, né? Uma de mais ou menos 10, 11 anos, uma de 7, uma de 9 anos. Rezem e ofereçam sacrifícios a Deus. E nós? Será que nós estamos dispostos a oferecer sacrifícios a Deus no mundo de hoje? Nossa Senhora, lá em 1917, pediu: rezem e ofereçam sacrifício a Deus. Será que no mundo de hoje nós não estamos precisando também de rezar mais e de oferecer alguma coisa a Deus? Eu acho que as aparições de Fátima são muito atuais. Elas se assemelham em muitas coisas que nós estamos vivendo hoje. Flávia, Oi. tem um filme no YouTube que conta justamente as aparições de Nossa Senhora de Fátima. E eu tive olhando domingo, e o Francisco, o primeiro sacrifício que eles fazem, eles não sabiam que sacrifício que ela queria dizer para eles. Aí o Francisco fala, eles não sabiam o que era esse sacrifício. Aí ele fala assim: já sei, vamos dar a nossa merenda para as cabras, que já vai ser o primeiro sacrifício, não é isso? Aí depois eles resolvem dar para as crianças que não tinham que comer, em vez de dar para as cabras, né? Tá vendo? A comidinha que eles levavam lá para o pastoreio, para o trabalho, ao invés de comê-las, eles davam para as crianças pobres, né? E ficavam com fome e com sede. E, inclusive, tem uma passagem também que Jacinta tinha muita dor de cabeça, sabe? Muita dor de cabeça. E que até o canto das cigarras atrapalhava ela. E ela resmungava. E ela falava assim: pede as cigarras para poderem pararem de cantar. Aí o Francisco fala: ao invés de resmungar, você não podia oferecer a dor de cabeça a Jesus? Aí ela fala: o que Jesus vai fazer com a minha dor de cabeça? Aí ele fala: Jesus não faz nada com a sua dor de cabeça, mas você suporta em nome dele a sua dor de cabeça. É muito interessante, né? Que esse menino tinha 9 anos de idade para falar isso. Porque foram escolhidos mesmo, né? E eles ficavam com muita sede, porque era aquilo que eles tinham para oferecer, né? Eles tinham para oferecer e fizeram muitos sacrifícios, atenderam o pedido e passaram a rezar mais e mais, né? Então, Nossa Senhora fez 6 aparições ao todo, né? No dia 3 do 5, 6. No dia 3 do 5, ela falou assim: todos os meses, neste mesmo dia, todo dia 13 de cada mês, neste mesmo horário, vocês venham nesse local que eu vou passar uma mensagem para vocês. Certo? Começou no dia 13. Só que Jacinta, muito pequena, né? Nossa Senhora falou para não falar nada para ninguém. Jacinta chegou em casa e contou, né? Contou para a mãe o que estava acontecendo. E aí a mãe contou para a vizinha, que contou para a prima, que contou para fulana. Assim. Então, o que começou a acontecer? Nos outros encontros, que aí foi 13 de maio, 13 de junho, né? Começou a aparecer muita gente. Muitas pessoas começaram a aparecer. E começaram a apertar as crianças. Eles achavam, principalmente, que era a Lúcia que estava fazendo a cabeça dos pequenos. Entendeu? A Lúcia tomou a maior culpa porque era mais velha. Falava que isso era invenção. Então, eles pediam a Nossa Senhora todas as vezes que desse uma prova para as pessoas que eles estavam falando a verdade. Nossa Senhora falava: calma, no momento certo, eu vou mostrar que eu sou a Senhora.
E cada vez mais apareciam mais pessoas. Até que quando foi agosto, no dia 13 de agosto, as crianças foram presas. Porque elas foram acusadas de causar tumulto. De tantas pessoas que estavam juntando na cova da Iria. Né? Tudo isso por causa, viu, Josi? Foi por causa da Jacinta que bateu a língua nos dentes lá. Isso mesmo, Jacinta danada. Foi isso mesmo, Josi. Aí, eles foram presos, as 3 crianças. As autoridades levaram eles para que naquele horário certo, eles não fossem lá e não fossem encontrar a senhora. Porque as pessoas ficavam olhando e só via uma árvore. Porque só eles viam, né? No máximo, o Francisco que só via, né? O resto, as outras pessoas, ninguém viam nada. E falava assim, isso é invenção de criança e tal. X9. Então, o que aconteceu? Mas aí, em agosto, ela apareceu dias depois, porque as crianças foram liberadas depois de 3 dias. Porque eles foram apertados, mas eles não recuaram. Assim como todos aqueles santos que acreditam e que seguem o Cristo. E morreram em nome de Cristo, eles não recuaram, mesmo sendo crianças. Depois de 3 dias, as autoridades liberaram eles, e aí Nossa Senhora apareceu em agosto, né? A principal aparição foi a de julho, 13 de julho. Foi onde Nossa Senhora passou a principal mensagem de Fátima, que é a seguinte. Ela pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? Essa é a principal mensagem. Segundo Nossa Senhora, o coração de Jesus foi vítima da sua própria, né? Foi vítima, sofreu por nossa causa para nos libertar dos pecados, desfez uma condição humana, né? E o mundo continuava pecando. O homem estava em guerra. Aí Nossa Senhora pergunta: quereis-vos oferecer-vos a Deus? E nós hoje? Queremos oferecer o quê a Jesus? A inveja, né? Hoje, né? Como dizia Padre Léo, né? Na internet, né? Na internet nós podemos, né? O que nós vamos oferecer, né? Para que nós vamos fazer a internet, né? O que nós estamos oferecendo? O terço diário? Eu confesso a vocês que eu estou tentando praticar a reza do terço diário de um tempo para cá. Essa quarentena já me deu algo, né? Um avanço. Tentando, né? Algo positivo, né? Estou tentando a reza diária do terço. O que nós estamos dispostos a oferecer por aquilo? Porque a minha mãe fala assim: fulano só quer vir a nós, nada de vosso reino. Né? Então, a gente só quer o Jesus que se ofereceu por nós? A gente só quer a graça? O amor quer ser correspondido. É isso que Nossa Senhora quis dizer. Que Jesus quer ser correspondido. Ele não aguenta mais os agravos do seu coração. O amor quer ser correspondido. E o que nós podemos fazer hoje para corresponder a esse amor de Jesus? Isso foi lá em 1917, gente. Hoje isso é ainda atual demais. O que nós estamos fazendo para em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria? Uma mensagem para vocês depois. Gostaria que todo mundo, né, a gente conversasse um pouco sobre essa mensagem de Fátima. Na aparição de setembro, Nossa Senhora ensinou uma outra oração para eles. Nossa Senhora falou para eles rezarem assim: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o céu e socorrei-nos, principalmente os que mais precisarem. E essa oração depois foi incluída no nosso terço, né? Não é? Eu não sabia disso. Sabia disso, Regina? Sim. Eu não Não, sabia disso. Não. que Que essa oração foi maravilha. Nossa Senhora que ensinou para eles, eu não sabia. Né? Para mim foi Também novidade. não. Né? Foi na aparição de setembro que Nossa Senhora ensinou isso para eles. Pois bem, aí eles foram presos em agosto, passou setembro, outubro, 13 de outubro foi a última aparição lá na cova da Iria, né? E aí nesta aparição conta-se que tinham mais de 50 mil pessoas, porque ali vai passando, né? Passando ainda mais aqueles povoados pequenos e tal, o povo com fome, né? Época de guerra, precisando, sedento de alguma coisa, uma coisa onde se agarrar. Né? E em dia 13 de outubro, Lúcia pede, ô Senhora, mostra-nos que é você, que você está aí, né? Dá um sinal, né? Eles já não tinham mais o que fazer, né? Imagina como é que esses meninos foram exprimidos, né? E aí é que vem o grande, aquele movimento do sol, né? Em que Nossa Senhora aponta para o sol e Lúcia fala assim, olha o sol! Aí todo mundo olha para o sol, né? E o sol gira, né? O sol começa a fazer girar como rodas de fogo e depois ele precipita sobre a terra e ele volta, né? E aí todo mundo fica, o que é isso e tal? E sai correndo gente, tromba em gente. E os três continuaram lá com o coração aliviado. Por quê? Nossa Senhora mostrou que algo estava acontecendo ali. Depois, o que sucedeu-se depois foi que, através dos relatos de Lúcia, em que essa fé foi propagada, né? E que consta até hoje, né? Que Lúcia viveu para contar, né? A história do jeito que é perfeitinho, inclusive escrever. Porque Nossa Senhora depois não, Nossa Senhora depois, Lúcia sente um chamado de Nossa Senhora por uns 3 meses, mas ela não vê mais. E Nossa Senhora fala para ela escrever tudo aquilo que se passou, né? E aí ela vai, ela já estava no convento e queria papel e caneta. E a Madre Superiora não deu. E ela falou, como eu vou escrever se eu não tenho nem papel e caneta? Então ela contou para uma outra superiora que quando veio de fora trouxe para ela e ela guardava escondido para a outra não ver e ela faz os relatos e depois foram publicados, né? Então, Lúcia viveu realmente para contar a história. Os outros dois não. Os outros dois, eles morreram muito cedo, né? Francisco morre em 1918, um ano depois, e Jacinta morre em 1920. Né? Então morreram criança ainda. O Francisco morre um ano, mas Nossa Senhora fala para eles que eles vão morrer. Nossa Senhora fala na primeira aparição para... Eles perguntam também, Flávia, eu vou para o céu? Né? E Jacinta vai para o céu? Vai, mas ela fala que o Francisco só vai se ele rezar mais, né? Ele fala, o Francisco sim, ele tem que rezar mais. Mas assim, os dois morreram, o Francisco morre em seguida, e o Francisco, ele era muito preocupado, né? Muito contemplativo, calado, mas assertivo, né? E Jacinta morre em 1920, né? Então, Jacinta morre mais ou menos com 10 anos de idade, né? Porque ela tinha 7, né? E Jacinta, ela pediu, né? Jacinta também relata conversas com Nossa Senhora, né? Depois, né? Mas que sente no coração dela, né? Ela relata, Jacinta, que ela pediu a Nossa Senhora para sofrer um pouco, para ela poder livrar os pecadores do purgatório e do inferno. Jacinta tinha muita preocupação com os pecadores. Ela queria sofrer um pouco como indulgência aos pecadores. Então, aí Jacinta adoece,
E aí ela foi levada para um hospital. Ela falou, não quero ficar nesse hospital. Eu quero ir para longe da minha casa, longe dos meus pais, porque eu quero viver esse sofrimento. Aí Jacinta foi levada para um orfanato, né, longe dos pais, e ela padeceu, sofreu muito, sentia dores tenebrosas, foi feitas cirurgias com muito pouquíssimas anestesias, e ela suportava tudo porque para ela era um sacrifício. Jacinta e Francisco morreram da gripe espanhola. A gripe espanhola é uma variação do vírus H1N1. Certo? Então, sim, um vírus que assolou a Europa naquela época de guerra, devido, né? Imagine, né? Era uma virose, como nós estamos vivendo, né? Era uma epidemia naquela época, né? Naquela época que não tinha assim, remédio, não tinha assim, condições sanitárias, os soldados nas trincheiras e voltavam doentes para as casas, né? E Francisco e Jacinta morrem ainda crianças, vítimas de gripe espanhola, né? Algo muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, uma epidemia de um vírus tipo mais ou menos parecido com o H1N1. Foi que eles morreram. Uma coisa interessante é quando Francisca estava padecendo, né? Ela falou algumas coisas para a madre superiora que ficava perto dela. Vou ler só um trechinho de uma coisa muito interessante que Jacinta falou. Hão de vir muitas modas. 10 anos de idade que essa menina tinha. Porque foi quando ela morreu, né? Hão de vir muitas modas para ofender nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar na moda. Nosso Senhor é sempre o mesmo. A moda que ela quis dizer não é de roupa, né, gente? Vão vir muitas coisas que vão agravar, né? Que vão fazer o coração de Jesus sofrer, né? Muitas coisas que pessoas que querem separar a igreja, né? Muitas coisas que querem mudar a igreja. Aí ela fala, vão haver, mas nosso Senhor não é moda, nosso Senhor é sempre o mesmo. Ela era o quê? Santa. Né? Santa. Tanto é que em 1917, 100 anos depois, Papa Francisco canonizou Jacinta e Francisco. Né? Francisca e Jacinta Marto foram canonizados por Papa Francisco. Né? Lúcia teve o seu papel, viveu até 97 anos para contar a história. E os dois morreram muito jovens, mas santos. Diz que Jacinta falava, o meu sonho é entrar num convento, mas eu quero mesmo ir para o céu. Eu acho que é parecido com o que o apóstolo Paulo fala, né? Viver para mim é Cristo, né? Morrer para mim é ganho, né? Então, eles já eram santos, mesmo muito pequenos, né? E depois foram canonizados. Envolvendo, desculpa, eu esqueci de falar, Nossa Senhora pedia sempre, rezem o terço todos os dias para o fim da guerra e a paz no mundo. Ai, gente, eu estava esquecendo. Em todas as aparições, né? Nossa Senhora pedia, rezem o terço diariamente para o fim da guerra e a paz no mundo. Então, pelo menos um, né, Flávia? Pelo menos um terço. Eu estou, né, firme aqui para conseguir. Então, amanhã a gente pode fazer a firme, né? Amanhã, que é 13 de maio, a gente pode fazer, né? Vamos fazer uma firme, né? Deus, o que você quereis oferecer-vos a Deus, né? Vamos dar uma resposta, então, vamos ficar firmes aqui e tentar fazer pelo menos o que Nossa Senhora pediu, que foi a reza diária do terço para a paz no mundo. Envolvendo as aparições de Nossa Senhora, sempre vai ter, assim, a gente procura, sempre vai ter, assim, os 3 segredos de Fátima. Você já ouviu isso, Regina? Sempre... Não, os 3? Né?
vem assim, os 3 segredos de Fátima, né? Que foi que depois, escrevendo, mais tarde, a irmã Lúcia contou. O primeiro segredo foi que, numa das aparições, Nossa Senhora deu-lhes a visão do inferno. E, imagina, as 3 crianças ficaram apavoradas, né? Então, Nossa Senhora falou, se não quereis ir para o inferno, né? Rezem, né? E façam sacrifícios a Deus, né? Eles ficaram apavorados, né? Nossa Senhora mostrou-lhes o inferno. A outra coisa é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, né? Com a reza do terço, para desagravar o sentimento, o pecado, né? Para aliviar o coração de Jesus e de Maria. O terceiro ficou, o segredo de Fátima ficou suspenso durante muitos anos, porque irmã Lúcia não sabia o que ele queria dizer. A visão que Nossa Senhora mostrou para eles na época era a visão de um homem, né, alguém da igreja, vestido de branco, e que essa pessoa morria, né? Então, eles falam muito do terceiro segredo escondido de Fátima. Eu não entendi muito bem assim, não. Eu entendo que ele foi... Irmã Lúcia guardou a visão, né, daquilo que ela viu e esperou para que acontecesse, né? Então, em 1981, 13 de maio de 1981, quando o Papa, hoje, o São João Paulo II, tomou um tiro, quando Lúcia viu aquilo, imediatamente Lúcia remeteu à visão de Nossa Senhora, né? Então, ela viu o que Nossa Senhora mostrou para ela foi isso. Foi que havia sido uma tentativa de matar o chefe da igreja. Lúcia sente isso, na hora ela vê isso que eu vi, e João Paulo II conta depois que na hora do tiro ele teve a sensação de uma mão materna que desviou aquela bala e não o matou. Tanto é que São João Paulo II fez questão de encontrar-se com Lúcia e os dois conversaram sobre isso e chegaram à conclusão de que o terceiro segredo de Fátima era isso. E que Nossa Senhora desviou aquele tiro. Inclusive, só um minuto, Regina. Inclusive que São João Paulo II pegou uma bala e mandou castroar dentro da coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima, para simbolizar que ele acredita que ele foi salvo por Nossa Senhora naquele momento. Pode falar, Regina. Não, eu ia pedir para você relatar seguidamente os 3 segredos. Os 3 segredos. O primeiro... O primeiro, a visão do inferno. Nossa Senhora mostrou a eles a visão do inferno e disse que para que eles não fossem para o inferno, os homens precisam rezar mais, né? E oferecer-vos sacrifícios a Deus, né? O amor precisa de reciprocidade ao coração de Jesus. O segundo é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria com a reza do texto diário. E o terceiro, que foi a visão de João Paulo II, e ele foi salvo. E depois virou santo, né? Nosso São João Paulo II. A missão dele era muito grande, né? A missão de São João Paulo II. Que lindo, viu? O amor dele por Nossa Senhora, né? É uma coisa, assim, maravilhosa, né? Flávia. Sim, pode continuar. Eu quero te perguntar se você ainda tem conteúdo para falar, porque daqui 4 minutos essa live cai. Possa ser que nós tenhamos alguma dúvida que alguém queira tirar, eu não sei, de repente pode aparecer algum questionamento, alguma pergunta. Então, assim que essa live cair, a gente retoma e finaliza. Você ainda tem conteúdo, Flávia? Tá. Eu não tenho grande conteúdo ainda. Eu só gostaria de deixar que todo mundo pensasse,
nessa principal mensagem, amanhã, pensar na principal mensagem de Fátima, que é: quereis oferecer-vos a Deus, né? E se alguém quiser saber de alguma coisa, eu não sei se eu sei responder. Mas eu tenho uma coisa para poder falar. Se cair, eu preciso de dar um testemunho. Tá bom? Então eu vou dizer aqui para as pessoas o seguinte: vocês querem perguntar, vocês querem falar alguma coisa? Vai ali no comentário e deixa a pergunta de vocês ali, no comentário, ali embaixo, que a gente vai responder, a Flávia vai responder essas perguntas. Faltam 2 minutos para cair, acredito eu, Flávia, mas você segue, se cair a gente entra novamente. Eu preciso fazer um testemunho, né, que não posso dizer deixar de falar, né? É que eu não te falei, né? Mas amanhã, 13 de maio, foi o dia que eu casei. Eu casei em 13 de maio de 1995. Então, amanhã, eu e meu esposo vamos fazer bodas de prata. Ah, isso eu não 25. te contei. Isso eu não te contei. 25! Hein, Flávia? 25 anos de casada amanhã. O que eu pensei? Olha só. Vanessinha, seja bem-vinda. Tá matando aula. Atrasada, viu? Pra aula. Tá matando aula, Flávia. Olha só. Sim, Flávia. Eu pensei, quando eu pensei que eu ia fazer boda de prata, né? Eu pensei, não, vamos fazer uma grande viagem para comemorar, né? Depois, eu pensei que eu ia comprar alianças novas, né? Bonitas, para me casar. Aí Jesus falou assim, não! Não. Nem ouro, nem prata. Você, dona Flávia, você vai servir a mim. Você vai estudar para você falar sobre Nossa Senhora. É isso que você vai fazer. Você vai ajudar a evangelizar. Então, você vai passar esses dias, vai pôr a cangaia e você vai fazer esses dias, você vai, me ajudar a evangelizar. Vai falar da minha mãe, né? Aí, Então, pois é. O que eu estou pensando, o que Jesus arrumou para mim? Amanhã, dona Flávia, antes de comemorar o seu aniversário, você vai ser evangelizadora. Vai ajudar a falar da minha mãe. Sabe por quê, Regina? Por quê? Eu falei isso para você um dia, lá no último cursinho, que quando eu nasci, minha mãe falou que antes de me levar para casa, meu pai me levou para a igreja. Era maio. Peraí, Flávia. Em maio. Aí, de novo. Então, como eu estava dizendo... Espera só um pouquinho, Flávia. Oi? Hein, Flávia? Espera só um pouquinho. Deixa as pessoas retornarem. Vou ouvir a musiquinha. Tá bom. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Vanessa matou a aula. Ana Rita e Areldo. Deu para ouvir, Regina? Tá dando para ouvir?
Se alguém tiver alguma pergunta, se eu puder responder, não sei se eu sei, tá? Se tiver alguma pergunta. Pronto, Flávia. Então, como eu estava dizendo, quando eu nasci, como eu nasci em maio, antes de me levar para casa, assim que eu saí do hospital, meu pai me levou à igreja, e lá tinha um altar de Nossa Senhora, que era, porque era mês de maio, né? Lá na minha cidade tem coroação de Nossa Senhora. E aí, meu pai me pediu que Nossa Senhora cuidasse sempre de mim. E minha mãe sempre me ensinou isso, sempre me contou isso, e eu sempre acreditei. Eu cresci acreditando que Nossa Senhora realmente cuida de mim. E a data do meu casamento não foi eu que escolhi. A data do meu casamento, eu ia casar em março, mas meu avô faleceu. E aí nós tivemos que remarcar o casamento, e a igreja só podia naquele dia. Quando foi ver o dia 13 de maio, a minha mãe falou assim, essa é Nossa Senhora, né? E aí nós casamos em Ipatinga, né? Nós casamos no 13 de maio. Então, eu não te contei isso ontem, mas é uma data, assim, maravilhosa. Então, quando você me contou, eu falei assim, então, ao invés de festejar, Deus vai me usar para falar da mãe dele, né? Então, amanhã, eu e o Márcio vamos fazer bodas de prata. Queria mostrar para vocês... Que lindo! A foto. Nó. Essa foto não foi intencional, mas olha quem está aqui no meio. É tudo a ver, viu, Flávia? Minha mãe, no dia que viu isso, falou assim, olha quem está no meio de vocês na hora do casamento, né? Lindo, Então, muito lindo, Flávia. Deixa eu só chamar aqui meu esposo aqui, que é cursilista também. Decolores. Parabéns pro casal, viva a vida! Viva a vida! Ei, Regina, beleza? Parabéns, Está me ajudando gente. aqui, que é o meu contra-regra, né? Então, Deus falou assim, amanhã, em vez de comemorar, vocês vão ajudar a evangelizar. Eis-me aqui, Senhor. Muito Estamos bem. aqui sempre a serviço. O que Deus puder usar de nós estaremos sempre aqui. E é uma felicidade imensa comemorar com vocês, viu? Eu agradeço o convite, viu, Regina? Fala, Jane. Muito obrigada. Muito bem, Flávia. Muito Muito obrigada. bem. Que Deus possa continuar ajudando a gente a fomentar esse MCC, que a gente possa evangelizar cada vez mais, e o que precisar de mim, estou às ordens. Parabéns, Desculpa Flávia. alguma coisa. Parabéns. Desculpa se eu Não tem nada para desculpar. pude expressar. Eu tenho certeza que muita gente não sabia de muitos detalhes da história das aparições. Eu mesma sabia alguma coisa, mas não sabia tudo. Pelo que a gente observou nos comentários, as pessoas ficaram muito felizes com a história que você contou, a forma que você contou. Então, você contribuiu muito mesmo. E aí, eu quero saber das pessoas que estão aí. Nós estamos agora com 21 pessoas. Se alguém quer perguntar, se alguém quer fazer algum comentário, nós estamos aqui, né, Flávia? Qualquer coisa, a gente pede ajuda aos universitários. Eu não sei se eu quero também, no final... Profunda, eu procurei estudar um pouco, pedir a Deus que me mostrasse o caminho certo para poder mostrar. É uma história magnífica, mas existem muitas coisas, né? Muitas coisas que a gente tem que parar e meditar muito. Não é simplesmente aparições, não, tem muito ensinamento. E nesse mundo que nós estamos vivendo de hoje, essa pandemia, vamos aprender a ouvir mais, né? Fazer como Francisco, que só via, mas que contemplava Nossa Senhora, né? Que Deus nos mostre essa pandemia que possa um remédio a uma vacina. Você colocou aí alguns questionamentos
E um deles, você pergunta o seguinte: e nós? O que que nós estamos oferecendo em sacrifício para Jesus? Outra coisa que você também falou: amanhã é um bom dia para se começar a rezar o terço diariamente, né? Então, assim, Flávia, que nessa mensagem de hoje nós possamos realmente fazer algo de diferente daquilo que a gente vinha fazendo até então. Que essa mensagem possa ter servido, possa ter nos ajudado a compreender que Deus espera de nós um pouco mais daquilo que a gente já faz, não é isso? Então, assim, se Nossa Senhora pediu... Fazemos Isso! Se Nossa Senhora pediu que nós devemos rezar pelo menos um terço diariamente, que a gente tente fazer isso. O dia é tão grande, às vezes ainda deitado na cama. Nós não precisamos ficar em posição de sentido para falar com Deus. Basta que a gente fique ali com a nossa fé contrito naquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu não rezei o texto porque eu não tive condições ainda de parar, ajoelhar, ou eu não tive tempo ainda de ficar diante da santinha. Gente, às vezes na cama mesmo, você ainda deitado, você pode rezar seu terço. Se hoje você não está podendo, entendeu, Flávia? Então, assim, não é a forma que você está que não vai valer a pena. O importante é que você comece a fazer a oração do terço diariamente, não é? Eu peguei uma... Aqui, Flávia. Aqui, Flávia, a Clara Emanuele, agradecemos pela história e pelo testemunho de fé, viu, Flávia? O Edmundo coloca assim: faz-me compreender que não será pela instituição clerical da igreja que a evangelização se realizará. Leigos engajados e comprometidos na fé em Jesus Cristo, por ele aceito e ungido, tem esse compromisso. Então, olha que bacana, e realmente é esse o nosso papel, Flávia. Entendeu? É esse o nosso papel. É de nós queremos fazer sempre um pouco mais, porque às vezes, Flávia, o pouquinho que eu sei, o pouquinho que você sabe, nós estamos evangelizando aquele que não sabe nada, entendeu? Então, esse é o nosso papel, né? Mas, sim, Flávia, você estava falando, eu te cortei. Gostaria de falar uma mensagem, uma frase do padre Paulo Ricardo, que ele fala: é impossível entender as aparições de Fátima sem entender que a morte de Nosso Senhor foi uma resposta de amor. Lindo isso, não é? Então... Com certeza. Com certeza. A morte de Nossa Senhora vem para mostrar isso. Nosso Senhor deu a vida por amor a vocês, né? O amor de Jesus quer ser correspondido. Ele quer, nós precisamos de mais orações, precisamos de perpetuar, precisamos de evangelizar, precisamos de pessoas engajadas, seja nas pastorais da igreja, seja no MCC, né? Ou seja, catequizando os filhos dentro de casa, né? Ensinando para os próprios filhos a reza do terço, né? Então, eu achei... Quem quiser também ouvir mais sobre Nossa Senhora, dessa forma que eu falei, é só ouvir, procurar no YouTube, Padre Paulo Ricardo, que ele tem reflexões maravilhosas sobre Nossa Senhora de Fátima. Eu gosto muito de Paulo Ricardo. Eu gostaria, Flávia, de mais uma vez te parabenizar. Não vou te agradecer, eu vou te parabenizar. Tá, Flávia? Parabéns, muito parabéns mesmo, de você ter parado, de você ter estudado, de você ter buscado, e você conseguiu enriquecer muito a nossa escola vivencial de hoje. Parabéns ao casal pelo aniversário de casamento, entendeu? Parabéns pela vida de vocês, pela família de vocês. Amém. Muito parabéns mesmo. Eu gostaria de convidar, Flávia, você e o Márcio, para hoje à noite, quando vocês forem fazer as orações para dormir, como eu também gostaria de convidar todos que estão aqui ouvindo nesse momento. Nós temos muita gente doente, muita gente passando por situações bem complicadas, nós estamos acompanhando.
mas nós temos o filho de uma cursilista, Márcia Joanes, o filho dela, de 12 anos, está passando por um probleminha de saúde, ela está meio, né, triste, desolada, então que nós possamos, irmãos cursilistas dela, unirmos em oração para que esse menino de 12 anos, filho de Márcia Joanes, venha alcançar a cura desse probleminha de saúde que ele está passando. Eu quero também informar que a próxima terça-feira, a nossa escola vivencial vai ser conduzida pelo vice-coordenador do GEM, do Conselho Nacional, entendeu? É o Corinto, ele é vice-coordenador do Grupo Executivo Nacional, ele que vai fazer a escola vivencial de terça-feira que vem. Nós, do setor de Teixeira de Freitas, estamos rezando o terço aqui no WhatsApp, toda segunda, quarta e sexta, às 19h30. As pessoas gravam os mistérios e mandam para a gente. Então, se alguém que está aqui quiser gravar algum mistério, é só falar conosco. Fala com a gente no privado, ou fala no grupo mesmo, que a gente entra em contato. Nós também continuamos, a nível de Teixeira e de Itamaraju, com a nossa ação de doar cestas, né? As pessoas continuam com fome, as pessoas precisam ainda de cestas básicas. As nossas cestas, elas estão praticamente zeradas. E eu gostaria de deixar aqui, né, o pedido para que nós, cursilistas, possamos doar novamente cestas básicas. É só falar conosco que a gente também informa onde é que é para deixar. Tá bem? Então, eu acredito que é isso. Uma boa noite para todo mundo. Um bom descanso. Foi um prazer muito grande. Só corrigindo que a Emanuele aqui, que estava falando, era a nossa irmãzinha querida Cláudia Alves. Cláudia, seja bem-vinda, boa noite, saudade de você, boa noite, viu? Cláudia. Então, gente, eu convido todos agora para nós... gostou foi da Jacinta. Eu falei, mas Josi só podia gostar da Jacinta, né? Ô, Jesus, eu gostei mesmo, foi da Jacinta. Ela não falou demais, ela fez o necessário para se fazer familiar a visão deles. É isso aí, né? Deus age de muitas então, eu formas, convido, né? Eu convido todo mundo, então, a rezar junto com a gente um Pai Nosso e uma Ave Maria, né, na intenção dos enfermeiros que estão aí na luta à frente desses hospitais, dessas UPAs. Rezar também na intenção dos nossos irmãos que estão com o vírus, para que Deus possa abençoar a todos, que eles consigam sair imunes desse vírus. Nós tivemos 2 vitórias hoje em Teixeira de Freitas, é uma notícia boa. Nós tivemos um rapaz no regional que saiu curado hoje, e um outro rapaz no Hospital Sobrasa também saiu da UTI já, graças a Deus. E graças também aos profissionais. Então, vamos orar juntos? Vamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um grande beijo para vocês. Viva Decolores! Viva a vida! Viva a vida! Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau! Beijo! Encerraram, tem certeza que